Olá, seja bem-vindo ao dia 323 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, você está no canal de leitura bíblica anual. Estamos quase finalizando esse ano da nossa leitura e eu quero convidar você a curtir, a compartilhar e a comentar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador da palavra. Lembro que esses vídeos estarão gravados aqui na plataforma e no ano que vem, se Deus não voltar e assim nós tivermos a oportunidade de mais uma vez lermos a Bíblia toda em um ano. Esse está sendo uma tarefa de dedicação, em momentos que às vezes a gente pensa em desistir, mas com certeza, através do seu esforço e o Espírito Santo te auxiliando, você irá vencer essa tarefa e poderá dizer que você leu a Bíblia toda em um ano. Hoje a nossa leitura estará em 1 Crônicas, no capítulo 13 e 14. Nós iremos ao livro de Tiago, no capítulo 1, iremos ao profeta Amós, no capítulo 8, e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 13, nós vamos falar sobre o retorno da Arca da Aliança. E no capítulo 14, nós vamos falar sobre o palácio e a família de Davi e também Davi derrotando os filisteus. Vamos a essa leitura? 1 Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, o comandante de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Ramate, para trazerem de Kiriate e Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Na casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uza e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uza esticou o braço e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uza, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uza morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uza. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uza. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Eliúza, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todos os exércitos prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entreguei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram para Baal, Perazim, e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou a Deus, e Deus lhes respondeu:
Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e o ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal que Deus saiu à frente para ferir os exércitos dos filisteus. E Davi fez como Deus havia lhe ordenado, e eles derrotaram os exércitos filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Gézer. Assim a fama de Davi espalhou-se por toda a terra, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós vamos iniciar o livro de Tiago. Tiago, aqui no capítulo 1, ele vai falar sobre as provas e as suas tentações. Vamos a essa leitura? Diz assim, Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça também, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio dos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstantes. Por sua decisão, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que o fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Vamos agora ao profeta Amós. Hoje, no profeta Amós, nós faremos a leitura do capítulo 8 do profeta Amós, que aqui o profeta Amós ele vai ter uma visão de um cesto de frutas maduras. Vamos a essa leitura que está lá no capítulo 8, o penúltimo capítulo aqui do profeta Amós, e ele vai ter essa visão do cesto de frutas maduras. Vamos a essa leitura? Amós, capítulo 8. O Senhor, o soberano, me mostrou uma cesta de frutas maduras. O que está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não o pouparei.
Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio! Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha como trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão os que nela vivem? Toda essa terra será levada como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como o dia de amargura. Então estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei a fome sobre toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as belas jovens e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome de Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Lucas, no capítulo 3, onde nós vamos ver João Batista preparando o caminho para o Messias e também o batismo e a genealogia do nosso Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos a essa leitura de Lucas no capítulo 3, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale está terrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia à multidão que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda a raiz da árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma, e a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e lhes perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do estipulado. Então alguns dos soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca,
por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Herodes acrescentou todas as elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Tati, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Canaim, filho de Arfaxede, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Canaim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir, para continuarmos a nossa saga da leitura bíblica anual. Aguardo você, se Deus nos permitir. Até lá.